Olá, meus queridos e minhas queridas do signo de Sagitário. Hoje nós vamos fazer uma leitura sobre clareza emocional, onde você pode se expandir nesse momento. Não é somente uma leitura sobre amor, sobre amizade, sobre relacionamentos. Vamos olhar para você, tá, Sagitário? Vamos entender o que você precisa fazer, qual a sua energia atual, o que você precisa transformar na sua vida para você gerar uma expansão. E dessa forma, com clareza, você consegue mudar as suas atitudes e se reposicionar diante dessa situação que você vem buscando um aconselhamento. Combinado? Então fica comigo, respira fundo, traz a sua intenção aqui para a mesa, que eu tenho certeza que o tarô vai te responder. Para quem não me conhece, eu me chamo Aline, sou reguladora emocional e também energética. E já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like e vamos juntos descobrir qual a sua energia atual. Signo de Sagitário, por favor, tarô, me mostra a energia atual do signo de Sagitário. As de espadas, né? São pessoas que estão em busca de expandir a mente, de ter uma clareza no âmbito racional mesmo da situação. É quando a gente se depara diante de uma questão da vida e aí a gente olha aquilo e fala: e agora? Para onde eu vou? Né? Quando a gente precisa desse direcionamento, que a gente precisa dessa clareza, né? É porque o próprio universo já está conversando com a gente. Basta que a gente traduza isso, né, diante das emoções do nosso corpo, né, dos vídeos que chegam para nós, né? O universo o tempo todo tenta se comunicar. E às vezes a gente, com a mente atribulada, a gente não consegue entender qual é o contexto daquela informação que está chegando para nós. E aqui é um Sagitário que está muito pronto, né? Tá pronto, tá sendo preparado para trabalhar no âmbito das ideias, tá vendo? As de espadas, né? É vocês com foco, clareza e direcionamento sobre o que precisa ser feito nesse momento, tá? Porque é uma situação em que, ó, deixou vocês paralisados. Talvez vocês tenham sido pegos de surpresa, né? Mexeu com a cabeça de vocês, te deixou num estado de preocupação, né? E pode ter vindo de pessoas, de amigos, pessoas próximas a essa situação. E aí é onde a energia de vocês agora tá assim, tá, tudo bem, agora eu tô entendendo tudo isso aqui. Mas como que eu saio? Qual o movimento que eu preciso fazer para sair disso? Né? Eu tô entendendo que minha cabeça tá iluminando, mas e aí? O que que eu faço, né, diante de tudo isso? Tá? Então é assim, vamos ver o que tá causando essa sensação em vocês para que a gente possa entender, né, mais com o tarô, o que você precisa encarar de verdade dentro dessa situação, o que que vem para vocês. Ó, o avião passando e confirmando tudo. Tarô, mostra pra mim o que tá causando essa sensação de estagnação, de bloqueio pro signo de Sagitário, por favor. Vocês estão diante de várias possibilidades, né? Então, assim, é uma situação em que te coloca num âmbito de várias possibilidades, várias escolhas a serem tomadas. De repente, aqui é um Sagitário em que tem a sensação que tem muita informação, mas o que eu faço diante de tudo isso, né? Qual escolha eu devo tomar? Para onde eu vou? Né? Mas aqui o mago fala que você já tem essa resposta, tá? Essa resposta vem de uma parte interna de vocês, tá? Não somente externa, tá? A interna é você entendendo todo esse contexto. E a externa é quando você pede uma confirmação e algo chega para você de forma sutil, né? O universo não declara com todas as letras, ele te manda informação, né? Porque você vem pedindo aquilo, ele te manda informação. Então aqui fala que vocês estão diante de várias escolhas, mas tem uma que é exatamente a correta e vocês já estão sentindo internamente o que é. Então precisa nesse momento silenciar. A partir do momento que você faz essa escolha, tudo se acelera, tudo se resolve rápido, tá? Pode vir aí uma nova ideia, um novo estudo, um novo conceito.
tá? Vamos entender com o tarô. Então, o que você precisa enxergar, né? A verdade que você precisa enxergar dentro dessa situação que vocês estão passando aí. Tarô, mostra pra mim qual que é a verdade que eles precisam enxergar. Os seus sentimentos e as emoções. Tá? A lua mostra que algo é como se fosse algo oculto que vem à tona. Né? Então, dentro dessa situação que você tá passando, encaixe no seu contexto, seja ele amoroso, financeiro, familiar, tá? Até mesmo de amizade, de relacionamentos. Você precisa olhar para dentro de si e perceber diante da sua emoção o que você sente dentro dessa situação. Mas é de verdade, sabe, uma autoanálise mesmo? Porque vocês, ó, Rainha de Ouros, vocês vão entender o quão importante vocês são, quanto poder vocês têm. Vocês, ó, as de paus invertido. Eu não costumo ler carta invertida, mas eu vou ler pra vocês. Nesse contexto aqui, tá me dizendo que vocês estão meio que brecando a intuição, sabe? Não confiando totalmente na intuição. Ó, pessoas empoderadas, pessoas decididas, pessoas que têm foco, têm objetivo, sabem exatamente o que quer, né? E o que vocês precisam encarar nesse momento é a emoção de vocês. De repente aquilo não te faz bem. A situação mexe com vocês, né? Essa situação me deixa aflita, me deixa é, ai, me deixa inquieta, né? Essa situação me deixa inquieta, Aline. E aí? Né? E aí que assim, cadê o poder de vocês? Né? Tá mexendo exatamente com o poder, aquele sentimento que vocês têm tão lindo de eu sou mulher, eu vou lá, eu resolvo, eu faço, eu tenho foco, eu tenho objetivo, eu sei exatamente para onde eu vou, o que eu quero, quem eu quero que esteja perto de mim, né? Vocês são expansivos, são pessoas que chegam, todo mundo olha, porque trazem Júpiter já, né? Então, assim, naturalmente já são pessoas que conversam, que têm aquela autoestima, que tem aquele brilho, aquele magnetismo. E aí, tudo isso está sendo roubado por uma emoção que talvez vocês não estejam enxergando nesse momento, diante dessa situação. Porque vocês não estão se deixando perceber pela intuição. Estão só focados na razão. As de espadas, tá? Então, assim, precisa fazer essa decisão, precisa fazer essa escolha, tá? Não, vocês não estão atrasados nesse processo, vocês estão sim sendo preparados. É um processo no qual vocês estão sendo preparados até emocionalmente para passar. Porque vocês vão entender o tão magnético que vocês são, o quão empoderados vocês são e o que vocês precisam nesse momento fazer, tá? Vamos entender como vocês organizam todo esse contexto. Peraí, vamos ver com o tarô aqui. O que precisa ser organizado agora na vida de Sagitário? Tarô, por favor, me mostra. O que precisa ser organizado agora na vida de Sagitário? O que precisa ser organizado agora na vida de Sagitário? O que precisa ser organizado agora na vida de Sagitário, tarô? Cavaleiro de Ouros, tá? Aqui é muito vocês fazendo aquele trabalho de formiguinha, observação com estrutura, foco e objetivo, tá? É isso que vocês precisam organizar. Qual o meu foco nessa situação? Qual a minha intenção nesse contexto que eu estou passando, né? Eu tô tendo clareza racional para decidir, né? Eu preciso fazer uma escolha, tô diante de várias situações em que eu preciso, né, escolher com o meu coração, trabalhar meus sentimentos e eu saber que eu vou estruturar tudo isso de forma devagar, mas com muita solidez, né? Estratégia. Então aqui pede muita estratégia para vocês. O Cavaleiro de Ouros, ele é um cavaleiro um pouco mais lento, porém quando ele faz é algo sólido e permanente, tá? Com estrutura, com base, com foco, objetivo, ele não se dispersa no meio do caminho, tá? Então é vocês indo em busca disso, do que me dá estrutura e solidez nesse momento, né?
Ó, o mago aqui de novo. Porque é uma situação em que vocês sabem que vocês têm tudo na mão, todas as ferramentas, porém, vocês paralisam, né? Vocês ficam parados analisando isso. E aí, aqui fala do que, ó, o imperador precisa de um movimento, de ação, de coragem, determinação, para dar o primeiro impulso, a primeira iniciativa. Nem que para isso, tá? Se for uma situação de emprego, se for uma situação de residência, se for uma situação familiar, tem algo aí, ó, que vocês vão se deslocar. Precisa de um deslocamento. Isso aqui pode ser uma mudança de casa? Pode. Pode ser uma mudança de vizinhança? Pode. Pode ser uma mudança de emprego? Pode. Porque vocês saem de algo que estava muito pesado, tá? Vocês estavam carregando fardos que não eram seus para ir em busca de algo que te dá prazer. Rei de paus, tá? Algo que te dá prazer. E aqui pede, ó, olhe por outro ângulo. Olhe agora, Sagitário, para aquilo que te dá bem-estar, conforto, tranquilidade, segurança. Olhe para aquilo que deixa vocês leve. Sabe quando a gente baixa a guarda e a gente fala, meu Deus, deixa eu eliminar toda essa confusão. Se imagine dentro dessa situação. Se isso te trouxe leveza, é porque é por ali o caminho. É por ali. E às vezes a sensação de leveza dá medo na gente, tá? Por quê? Porque tudo que é leve, tudo que sai da nossa zona de conforto, acaba que dá uma pressão na gente, né? Durante os meus atendimentos, eu vejo muito isso. É muito mais difícil você fazer esse movimento de ação do que você permanecer onde você está, olhando tudo ao seu redor parado, igual dois de pau, saiu 2 vezes para vocês, tá? Por quê? Porque o novo dá medo em todo mundo, em todos os sentidos. A gente é desconhecido, a gente não sabe. Quando a gente tem medo, a gente tá inseguro, a gente permanece aqui onde a gente tá tudo bem. Porque a gente já conhece, a gente sabe que a gente vai sofrer, a gente sabe que vai dar dor, a gente sabe que todo mês é o mesmo valor de pagamento, todas as ações são as mesmas coisas. Então, assim, a gente. É melhor ter isso do que não ter, sabe? E aqui falam que não, que vocês estão prontos, né? Basta vocês usarem a ferramenta certa no momento certo. Então aqui é uma análise de emocional, com a escolha certa, com o coração, para algo que te deixa leve e além de tudo é algo que você vai crescer aos poucos, sim. Você vai fazer, mas é aos pouquinhos, é degrau a degrau, né? Mas é algo lapidado por você. É algo que te dá estrutura, é algo que te dá solidez, é algo que te leva além, que te expande. Profundo, né? Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber o que é, Sagitário. Não esquece, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa dessa mensagem. Porque às vezes a gente assiste para um filho, às vezes a gente assiste para um sobrinho. E tá tudo bem, né? A gente assiste pra gente mesmo. Vamos entender então com o tarô qual o resultado. Tarô, qual o resultado? Se eles assumirem tudo isso que a gente conversou, qual o resultado para Sagitário, por favor? Cavaleiro de Copas, tá? O resultado é, vocês não tão profundos dentro dessa situação. É quando você entende que chegou um momento em que eu me relaciono bem com todos, eu me relaciono super bem, eu sempre aceito, pra mim sempre tá tudo bem, né? Mas acontece que o Cavaleiro de Copas, ele é um cara extremamente inteligente, sagaz, e ele é um cara, né, uma pessoa que não se aprofunda. E aí você entende que a única pessoa que você precisa se aprofundar nesse momento é você. As outras coisas se tornam superficiais. São coisas que você não precisa se aprofundar, você não precisa carregar a bagagem do outro, você não precisa em nada, porque nesse momento é hora de você guardar energia para você se resguardar, para você não se aprofundar, se continuar nesse ciclo que tá tudo bem, né? Assim, amigos, amizades, tal, enfim, né? Nessas relações que tá tudo bem, você não ser profundo, tá? Você entende isso com maestria. E você, ó, o imperador, você passa a movimentar muito mais para você.
o que você quer, o que te faz feliz, qual é o movimento e a ação para você, entendeu, Sagitário? Levando uma superficialidade mais nos outros, não tão profundo igual vocês são, né? Sagitário gosta muito de conversar, e aí vocês entendem que essa relação ela não precisa ter peso, ela precisa ser leve, como o Cavaleiro de Copas. Eu vou lá, me relaciono muito bem, tchau, né? Mas eu não vou carregar isso que é seu, eu vou olhar pra mim nesse momento, porque eu preciso dessa energia pra me reposicionar diante dessa situação. Então é um momento de reposicionamento e encarar que tá tudo bem ser superficial em alguns momentos, porque você tá precisando muito mais nesse momento entender as suas emoções e tá diante de escolhas que você precisa fazer. Então você precisa se resguardar nesse momento e decidir o que é melhor pra você, tá? Não é um egocentrismo, mas é sim uma análise interna olhando pra você, para que você possa fazer as mudanças externas, tá? Então, essa foi a sua leitura de hoje, muito profunda, muito cabeça, né? Se fez sentido pra você, deixa um coração nos comentários, deixa um foguete pra mim que eu vou entender que serviu pra você, que você tá pronto pra próxima virada. E aí, a minha pergunta é essa. E aí, Sagitário? Tá pronto pra não se aprofundar em tudo e sim olhar pra você nesse momento? Responde um grande sim pra mim nos comentários que eu vou amar saber. Vamos juntos, até a próxima leitura.